Ele era pequeno, mas o vazio dentro dele era maior do que qualquer multidão que o impedia de passar. Zaqueu era conhecido como chefe dos publicanos em Jericó. Um homem rico, sim, mas também um homem desprezado, odiado por muitos e, principalmente, esquecido por quase todos. Publicano não era apenas um cobrador de impostos. Era alguém que trabalhava para Roma, o império inimigo. E mais do que isso, era alguém que costumava enriquecer explorando o próprio povo. Zaqueu era chefe desses homens. Ele não apenas fazia parte do sistema, ele liderava o sistema. Naquela época, os publicanos eram vistos como traidores, eram considerados impuros, indignos de adoração. Pessoas que haviam vendido a alma em troca de posição, dinheiro e poder. Zaqueu tinha status, mas não tinha paz. Tinha influência, mas não tinha honra. Ele era um homem que talvez dormisse em lençóis finos, mas com o coração carregado de peso e culpa. Quantas vezes ele deve ter ouvido sussurros por onde passava? Olha lá o ladrão. Esse aí roubou a minha família. Esse homem não tem mais volta. E talvez em silêncio ele mesmo acreditava que não havia mais volta. Mas ainda assim, algo dentro dele buscava. A Bíblia diz que Jesus estava entrando em Jericó. A cidade ficou em movimento, as ruas se encheram, as vozes se levantaram. A esperança chegou como brisa no deserto. Zaqueu ouviu, e no meio de tudo o que ele era, de tudo o que tinha feito, nasceu um desejo simples. Eu quero ver esse homem chamado Jesus. Talvez ele tivesse ouvido histórias de como Jesus tocava leprosos, de como ele falava com pecadores, de como ele perdoava quem ninguém perdoava. Zaqueu não queria uma cura, não queria um milagre, ele só queria ver. Mas a multidão era grande e ele era pequeno. Fisicamente, sim, mas talvez espiritualmente também. Talvez ele mesmo se sentisse menor que todos. Indigno, fraco, distante, a multidão não deu espaço, ninguém abriu caminho para o cobrador de impostos. Afinal, quem queria ver Zaqueu perto de Jesus? Então ele correu adiante. Sim, ele correu. Você consegue imaginar isso? Um homem rico, chefe dos cobradores, correndo na frente da multidão. E mais, subindo numa árvore para tentar ver Jesus passar. Esse detalhe muda tudo. Subir numa árvore era coisa de criança, mas Zaqueu estava disposto a se humilhar, a fazer o que fosse preciso, a ignorar sua reputação, seu orgulho, sua imagem, só para ter um vislumbre daquele que poderia mudar tudo. E quando Jesus passou, ele parou. A multidão esperava que Jesus fizesse algo por eles. Talvez curasse alguém, talvez desse um novo ensino. Mas Jesus parou, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou ficar na sua casa. Imagina o choque, imagina o silêncio, imagina o julgamento. Jesus, o mestre, Jesus, o profeta, Jesus, o puro, anunciando que entraria na casa do impuro, do traidor, do ladrão. Mas era exatamente isso que ele queria mostrar, que a graça não procura os perfeitos, ela procura os quebrados. Zaqueu desceu da árvore correndo, mas agora era outro homem. Ele não desceu apenas fisicamente, ele desceu em rendição. Ali, diante de todos, ele disse: Senhor, eu vou dar metade de tudo o que tenho aos pobres. E se eu roubei alguém, e eu sei que roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. Jesus não exigiu isso. Jesus não cobrou nada. Ele apenas entrou. E a presença da graça gerou arrependimento real. Porque o amor verdadeiro confronta, sem condenar. E quando Zaqueu se abriu, a salvação entrou. Jesus então disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa história tem só alguns versículos, mas carrega uma eternidade de lições. Primeira, Jesus vê o que ninguém vê. A multidão viu um pecador.
Jesus viu um coração pronto para voltar. Segunda, a graça nos encontra onde estamos, mas não nos deixa onde estamos. Zaqueu não desceu da árvore como subiu, ele foi transformado. Terceira, o arrependimento verdadeiro sempre gera ação. Não basta sentir, é preciso mudar, é preciso restituir, é preciso viver diferente. Quarta, Jesus entra onde ninguém mais quer entrar, na casa dos rejeitados, na vida dos excluídos, na alma dos machucados. E talvez hoje você também esteja tentando ver Jesus de longe. Talvez esteja num galho invisível, tentando entender se ainda tem chance. Talvez você ache que já errou demais, que não tem mais volta. Mas Jesus ainda para. Ele ainda olha para cima. Ele ainda chama pelo nome. Zaqueu queria ver Jesus, mas quem foi visto foi ele. Quem recebeu o milagre foi ele. Quem teve a vida mudada foi ele. E o mesmo pode acontecer com você. Hoje, Jesus está dizendo, desce depressa. Hoje eu quero entrar na sua casa. A graça te alcança, mesmo que o mundo te ignore, mesmo que os outros te julguem, mesmo que você ache que não é digno. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. E se você se sente perdido, você é exatamente quem ele veio buscar. Se essa palavra falou com você, escreve aqui nos comentários, Jesus entra na minha casa. Curte esse vídeo, compartilha com alguém que precisa lembrar que a graça ainda alcança. E se ainda não é inscrito no canal, aproveita agora e ativa o sininho. Toda semana temos uma nova história da Bíblia com uma aplicação para a sua vida. E no próximo vídeo, vamos falar sobre a mulher adúltera e como, com uma única frase, Jesus calou uma multidão de acusadores e devolveu dignidade a quem todos queriam apedrejar. Muito obrigado por assistir. Que Jesus te veja onde ninguém te vê, te chame onde ninguém te chama e transforme o que ninguém acredita que pode ser restaurado. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Assista esses outros 2 vídeos do canal. Tenho certeza que eles vão te abençoar e fortificar. Um deles conta uma história de fé e o outro nos ensina de um personagem que foi referência nas Escrituras. Nós agradecemos o apoio de todos vocês. Cada comentário, curtida e principalmente oração para que o projeto dê certo, não teríamos como continuar sem vocês. Compartilhe com alguém e nos ajude a continuar alcançando almas.